É um prazer estar aqui para contar um pouquinho. Quando eu cheguei, eu fui cumprimentar o Gustavo e falei para ele que cada vez mais gente discutindo esse tema e tentando contribuir, tentando trazer uma visão aprimorada é super relevante, porque é um tema aparentemente super conhecido, mas a gente precisa passar por uma escala de Brasil, precisa passar para a escala do tamanho que precisa de restauração, e por isso que um plano como o Planaveg é super relevante. Então, eu fico honrado de poder estar aqui em nome da Agroícone. Esse projeto Input, Iniciativas para o Uso da Terra, que a gente está desenvolvendo, tem a questão da restauração como um dos seus pilares, e é um pouco do que a gente está fazendo que eu vou tentar mostrar. Então, quando a apresentação do Gustavo no começo foi muito importante para tentar entender a mecânica do que deve e o que não se deve fazer, pensando em restauração, e ele mencionou diversas vezes a questão das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Porque o Código Florestal de 2012, depois de bastante discussão, foi aprovado, e efetivamente temos, segundo os mapeamentos da SAI, né, feitos pelo professor Britaldo lá da UFMG, um passivo de APP e de reserva legal na casa de 25 milhões de hectares, APP arredondando 6 milhões e reserva legal 19. E tem lá a compensação de reserva legal, que é um outro mecanismo para se regularizar, mas, no final das contas, existe uma demanda por restauração florestal no Brasil, né? A APP não pode ter manejo, não pode ter restauro econômico, mas a reserva legal pode. E aí que entra a grande discussão de como tornar isso um ganho para o produtor e não simplesmente um ônus, como se fala. Penso que é importante ressaltar o papel da conservação como algo absolutamente necessário para a própria produtividade dentro de uma fazenda, mas para a geração de bens ambientais e de serviços ambientais que beneficiam, no final das contas, todo um entorno, toda uma região. E a própria apresentação do Gustavo me ajudou bastante, porque no final das contas, cada vez, acho que são inúmeras perguntas, é um inúmero quebra-cabeça que precisa ser montado. Então, custos de restauração florestal e potencial de rentabilidade em reserva legal variam demais e ainda se tem muito pouca informação sobre isso. De novo, a APP restaura, tem que preservar, não tem jeito, é a função dela. Reserva legal pode ter aproveitamento econômico. Só que antes do Código de 2012, alguém buscar uma autorização de uma Secretaria do Meio Ambiente para fazer manejo florestal sustentável da reserva legal, para colher madeira, fazer manejo florestal sustentável, não é sair desmatando sem critério. É algo absolutamente, parece que era absolutamente impraticável. Só que a reserva legal é possível fazer isso. Era possível no Código anterior, não aconteceu, é possível agora. Ou seja, como tratar essa questão do aproveitamento econômico de reserva legal de uma forma que isso se torne um novo negócio para aquele produtor que até hoje não viu aquilo como um negócio para ele, para que ele conserve aquela reserva legal que ele tem, restaure a reserva legal que ele não tem, porque ele vai fazer esse aproveitamento econômico e ter um novo negócio dentro daquela propriedade. Então, e aí é interessante, aqui em cima eu vou detalhar um pouco isso, observar que você pode ter custos de restauração na casa de R$20 mil por hectare, indo até zero. Aí entra de novo, Gustavo mencionou muito a questão de quais espécies utilizar. Não é qualquer árvore que se pode plantar em qualquer lugar, não adianta plantar um número muito elevado de espécies em determinado lugar, com determinadas características hídricas, porque vai secar a água daquela região, a árvore vai morrer, não vai adiantar nada aquele dinheiro investido. Então, é preciso ter muita clareza sobre esses detalhes. Então, de custos de R$20 mil por hectare, o que é muito elevado, precisa cair, quando você tem que plantar vegetação nativa mesmo e fazer esse manejo, até zero, quando você vai só revegetar, usar um herbicida ali para controlar as gramíneas, como o Gustavo mencionou, até custos super positivos, chegando na casa de R$80 mil, porque o produtor está explorando madeira, de lei. Ou seja, tem investimento, tem... Então, esse cenário aqui, se nesse cenário a gente tem
um conjunto de informações relevante, mas ainda é preciso aprimorar pensando no tamanho daquele passivo de APP e de reserva legal. Esse cenário aqui de aproveitamento econômico ele é mais incerto ainda. E aí eu trago alguns elementos aqui para tentar ilustrar isso. Quando você vai fazer uma restauração de área de preservação permanente ou mesmo de reserva legal, então, primeiro, quais são as espécies que devem estar naquele lugar por conta das características daquele bioma, do solo, o que foi muito bem colocado pelo Gustavo. Então, você tem custo de fazer cerca quando tem que cercar, no caso da pecuária, de fazer acero para evitar fogo. Depois tem vários custos operacionais de pré-plantio, que envolve as mudas. Qual é o número de mudas? Isso é uma incerteza muito grande nos programas de regularização estaduais que estão sendo aprovados. Os estados precisam aprovar urgente os seus PRAs e clareza em relação a isso. Mato Grosso do Sul fala em 50 mudas, 50 espécies distintas, o que é absolutamente grande. São Paulo falou de 40, agora já estão discutindo baixar para 20. O que faz sentido? Do ponto de vista, inclusive, para 80 mudas naquele projeto de restauração. Espécies diferentes. 50 espécies diferentes no projeto. Aí entra toda uma questão super relevante vai se criar essa cadeia de sementes e mudas, ou seja, existe, mas para a demanda que precisa a coisa efetivamente virar um negócio. Então, você tem vários custos de adubação, de plantio, de irrigação, de replantio, de combate à formiga, de insumos. E você tem os custos de inteligência, o diagnóstico, o projeto efetivo que tem que ser feito, não é qualquer... Se for o mais barato e o mais fácil é revegetação, porque é possível fazer revegetação. Só que, para ser possível, tem que olhar aquela área e saber se pode fazer. Uma área super degradada não vai revegetar nunca. Daqui 20 anos vai estar do mesmo jeito lá. Ou seja, isso não... Tem que recuperar. Então, vai sair mais caro, vai ter que passar por tudo isso daqui. No final das contas, você tem esses custos, e esses custos variam em função de fatores: declividade, precipitação e capacidade de regeneração. Quanto maior a declividade, você vai ter maior custo de mão de obra, porque você não vai conseguir plantar como se fosse numa área plana. É um custo que precisa ser considerado. Ou seja, e aí, com base nesses três elementos aqui, e nesse cenário, com esses vários custos, nós criamos algumas situações, alguns modelos, que chegam a esse gráfico aqui. Custos básicos de restauração variam muito em função de capacidade de regeneração, declividade e precipitação. A regeneração passiva é basicamente um custo zero, como eu mencionei. No máximo, você vai gastar um pouquinho para usar um herbicida ali para controlar a braquiária ou outras gramíneas para que elas não predominem. Depois, a regeneração natural ativa, semeadura direta e plantio de mudas. E aí você tem os custos básicos de restauro variando de zero, né, com a regeneração natural, até 20 mil, como eu mencionei lá atrás, e variando de acordo com os vários fatores, como eu tinha mencionado. A grande questão é, olhando para esses custos, se for APP, não tem jeito, porque APP você não vai fazer aproveitamento econômico, mas na reserva legal, aí entra a grande questão de como permitir, como criar uma cultura de aproveitamento econômico de reserva legal. Tem uma regra no Código Florestal que fala que os passivos de reserva legal podem ser recuperados. Uma das possibilidades é restauração econômica com exóticas em até 50% dessa área ser recuperada. E os PRAs que já foram aprovados, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, não está claro quantos ciclos eu posso fazer de exótica. Se eu quero plantar eucalipto nesse até 50%, eu primeiro vou ter que fazer faixas, né? Senão depois eu não volta quando eu parar de plantar eucalipto. Mas é um ciclo só. Se não for pelo menos 3 ciclos, não paga a conta. 3 ciclos a 20 anos, 21 anos, 20 anos você faz 3 ciclos de eucalipto, que dá justamente o prazo de recuperação da reserva legal pelo Código Florestal. Então, o produtor que fizer 3 ciclos de eucalipto paga aqueles outros 50% de nativa, porque é viável fazer isso. Com 1 ciclo não é, com 2 não é, com 3 é. Como que os PRAs, ou seja, como que os estados vão regular isso? E aí, senador, é super importante pensar o seguinte:
Os frigoríficos que estão no entorno lá das propriedades que têm passivo demandam lenha. As empresas de grãos, que secam grãos, demandam lenha. Uma cooperativa demanda lenha. No Mato Grosso se fala de fazer etanol de milho e com eucalipto. As usinas de etanol que estão cogerando bioeletricidade com bagaço de cana e palha estão usando eucalipto também. Ou seja, é um ganha-ganha para o produtor que tem uma demanda por aquele eucalipto que em até 50% da área dele pode ajudar ele a regularizar a reserva legal como um todo. São arranjos produtivos que são novos, permitidos legalmente, mas ainda a questão, pelo código, mas a questão dos PRAs ainda geram incertezas, o que é algo preocupante. Novamente, tudo que eu estou apresentando são dados que a gente está trabalhando e a ideia é cada vez aprimorar mais. Então, aqui é um cenário, olhando todos aqueles custos e aqueles indicadores que eu mostrei, em São Paulo, um cenário médio, com médio potencial de regeneração natural, você teria custos de regeneração que variam de 728 a 3.803, dependendo da declividade e precipitação. Então, quanto mais lá para a fronteira, para a Serra do Mar, você teria custos mais elevados. Um outro cenário, um cenário de baixo potencial de regeneração natural, o que é mais provável de acontecer por conta de degradação e de solo impactado, você vai aumentar esses custos e, naturalmente, subindo na medida em que você tenha declividade, precipitação, todos esses índices piores possíveis. Esse tipo de análise, esse tipo de visão é super importante, partindo da premissa de estamos terminando o cadastro ambiental rural, espera-se que ele termine até maio do ano que vem, que é o prazo legal. O número saiu agora, 58% do total da área cadastrável cadastrada. Nosso lema agora lá na Agroícone é Brasil 100% CAR, porque CAR, que é o cadastro ambiental rural. Porque o produtor que fizer o CAR, às vezes o produtor tem medo de fazer o CAR pensando na fiscalização, na multa, mas o CAR, na realidade, é o primeiro instrumento para ele começar um processo de regularização baseado nos programas de regularização ambiental estaduais. Na verdade, sim. Aproveitar para falar com os nossos telespectadores, os ouvintes da Rádio Senado, não precisa ficar com medo de colocar a real situação da sua propriedade no CAR, né? Porque é ela que vai orientar essa política do Planaveg para a recuperação. E aí você pode estar perdendo a oportunidade até de ter apoio para fazer isso, se você negar a informação real da sua propriedade. Porque se você negar a informação real da sua propriedade, o que vai acontecer? Quando o programa colocar à sua disposição, você não vai poder usar porque você mentiu no CAR. Então, o CAR precisa ser a realidade mais concreta e objetiva da sua propriedade para poder ajudar o país e ajudar você mesmo. Então, é muito importante a gente salientar isso aqui. Senador, é super importante porque o cadastro ambiental rural, na prática, ele serve como uma ferramenta de gestão daquela propriedade. Gestão do uso do solo, de dinâmica, do produtor conhecer a propriedade dele como até hoje talvez ele não conheça. E saber aproveitar aquela propriedade da melhor forma possível. E porque o CAR, do ponto de vista jurídico, ele abre a porta do processo de regularização e ele suspende a punibilidade das multas que o produtor tomou. Ou seja, a grande questão agora é um vácuo jurídico por conta dos PRAs que ainda não... Então, os estados também têm que definir seus PRAs. Nessa questão dos PRAs, talvez fosse importante então, a gente fazer nas Assembleias Legislativas, junto com o governo do Estado, uma replicação dessa audiência aqui, porque aí a gente vai estar discutindo isso e encontrando um eixo central para esses PRAs que vá de encontro à necessidade do programa, que vai de encontro ao Código Florestal. Sim. E aí eu quero me comprometer a procurar os deputados estaduais do Estado do Tocantins para a gente fazer essa discussão lá e contar com a presença de vocês. Estamos à disposição, sem dúvida, senador. Então, aí aqui é o mesmo exercício, né, olhando a todos aqueles indicadores, com médio potencial de regeneração natural, o que é mais provável pensando no Mato Grosso, e aqui com baixo potencial de regeneração natural, como na mesma ótica lá do que foi feito para São Paulo. De novo, pegando a questão dos modelos, né?
o produtor vai implementar uma reserva legal com cunho econômico, 100% de nativa. Se ele pode plantar eucalipto, mas ele pode plantar 100% de nativa? Pode. Dá para ter aproveitamento econômico disso? Pode. Mas será que ele sabe fazer isso? Será que ele tem conhecimento? Onde é que ele tem que bater para buscar esse conhecimento? De quem vai, sabe quais espécies ele tem que colocar lá para ganhar dinheiro com aquela área. Só que aí tem toda a questão de políticas de crédito para ele fazer isso, de assistência técnica para ele fazer isso, uma visão de longo prazo de investimento, uma visão de buscar investidores para certas regiões. Uma cooperativa, por exemplo, pode conseguir investidores que, porque tem lá, vamos dizer, 4 mil hectares que podem ser plantados de reserva legal, para fazer manejo florestal sustentável e ganhar dinheiro com comercialização de madeira de lei, com frutíferas e castanhas e outras, toda a questão de biodiversidade, ao longo do tempo. Então, pensando lá, pelo menos no ano 6, quando você vai casando nativa com exótica por conta do eucalipto, de tirar lenha, lenha de talhadia, madeira inicial. Então, você tem esses vários cenários, pensando no ano 6, 7, 10, 15, 20, implementação do código ganha até 20 anos. Mas essa reserva legal com restauração econômica é um business que vai além dos 20 anos do código, porque você vai usar isso de forma sustentável. Então, assim, é muita utopia pensar que a agenda de implementação do código, olhando a restauração econômica de reserva legal, vai oferecer suprimento de madeira para móveis dentro do estado de São Paulo? Ou nós vamos ter que pegar a madeira da Amazônia? E os outros estados também? É utopia pensar isso ou é um business que o Brasil tem o potencial de criar e pode criar por conta de uma legislação que é positivo para o produtor, porque vai se regularizar e vai ter maior conservação na sua propriedade, especialmente se formar corredores? O penúltimo slide do Gustavo é ótimo, porque a reserva legal na pecuária, por exemplo, o produtor de soja ele só vai perder a área de soja dele para restaurar a reserva legal se a área for de muito baixa produtividade. Então, se a área for de boa produtividade, ele vai compensar a reserva legal ou ele vai comprar uma outra área florestada, que faz todo sentido do ponto de vista econômico, desde que ele esteja seguindo os critérios da lei. Uma pecuária de baixa produtividade ou uma própria terra agrícola de cana de baixa produtividade, vale mais a pena o cara restaurar do que compensar em outro lugar, porque ele vai poder ganhar dinheiro com isso. Então, essa visão de um novo negócio via restauração e o papel que uma política como o Planaveg deve ter, não é pode ter, deve ter, para incentivar isso na escala necessária, que é Brasil, a gente tem que pensar em restauração como um novo negócio de verdade para sair da restauração de jardinagem. Você faz alguns hectares aqui, mais alguns hectares ali, a gente está falando de um potencial de até 25 milhões de hectares. Então, é realmente algo robusto, ambicioso. E aí você tem esses fatores que interferem na rentabilidade dos restauros com aproveitamento econômico. A questão da falta dos PRAs estaduais não definidos. Isso é terrível. A minha leitura é que assim, todos os estados têm que ter PRA até dezembro desse ano. Porque se o cara acaba em maio do ano que vem, acabou o produtor tem que aderir ao PRA. Se não tem regra, pode chegar ao cúmulo do produtor e falar assim, bom, eu vou lá na Secretaria do Meio Ambiente, porque tem um PRA federal, que já foi aprovado, e vou pedir minha regularização. E o Estado pode negar, porque ele está discutindo as suas regras. Isso vai ser assim, é terrível do ponto de vista de começar esse processo de regularização de uma vez por todas. A questão dos quantos cortes ciclos serão permitidos na restauração econômica de reserva legal com exótica em até 50%, isso é outra coisa super importante de ser esclarecida pelos PRAs. O estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, fala que é só um ciclo. Ninguém vai fazer esse negócio, justamente no estado que tem um potencial para eucalipto tremendo. Os grandes planos de expansão das empresas estão olhando para o Mato Grosso do Sul. Rodrigo, quando você fala um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, o que é isso? Dá para você dar uma... Você planta o eucalipto, tem um ciclo de até 7 anos no Brasil. Então, você planta, 7 anos você pode colher. Cortou, vai voltar, vai ter a rebrota. Eucalipto, mais um ciclo, mais 7 anos, mais um ciclo, mais 7 anos. 21 anos. Cabe em 20 anos.
Aí depende da utilidade que você dá para a madeira. Mas por isso que eu falo, senador, se o Código fala que a restauração da reserva legal é em até 20 anos, e o Código só fala, pode fazer até 50% com exóticas, ponto, não fala mais nada. Plantio intercalado, exótica nativa. Tá, plantio intercalado, eu posso ter um corredor de tantos metros de exótica, de nativa, exótica. Se eu puder colher com uma colhedeira nesse corredor, ótimo, já é viável. Só que se não puder fazer, pelo menos... A exótica que você está falando aí, no caso, é o eucalipto. Eucalipto, exato. A nativa da localidade e o eucalipto. Por que se fazer faixas? Porque se eu fizer faixas onde eu possa colher o eucalipto, depois de 3 ciclos, aí eu não planto mais o eucalipto, vai voltar, porque eu tenho um corredor de nativa aqui, outro corredor aqui, e aquele espaço vai voltar sozinho. Então, esses 3 ciclos de eucalipto são fundamentais para, pensando nessa restauração econômica com até 50% de exóticas, como eucalipto, para viabilizar os outros 50% de nativa, que depois o produtor pode fazer o manejo florestal sustentável, a colheita de frutas e por aí vai. Então, o produtor também tem que enxergar que aquela área que sempre foi, esse negócio é ônus. Não é ônus. Só que ele tem que ter essa visão, ele tem que ter capacitação para isso, ele tem que ter assistência técnica para isso e, de novo, a escala do Brasil. O Brasil é um país complexo e grande. Então, as políticas públicas precisam enxergar essa demanda. Depois eu coloquei toda a questão da produtividade das árvores nativas, tem uma escassa literatura e experiência empírica disponível, a grande variabilidade e incertezas das curvas de crescimento, para você entender dentro dessas árvores, das diferentes árvores nativas, o quanto isso efetivamente pode gerar de negócio, porque a árvore até hoje, exceto no desmatamento pesado, principalmente ilegal na Amazônia, você não está plantando para ir colher, ela já está lá. Agora a gente vai plantar para colher. Eu preciso ter clareza sobre em quanto tempo essa árvore vai me dar tal madeira, depois tal madeira, porque eu tenho fluxo de caixa, tenho investimento inicial para fazer esse negócio acontecer. Então, tem que cada vez mais ter clareza, e por isso que um debate como esse é super frutífero. E toda a questão do mercado florestal, competição com madeira ilegal e esquentada, porque a madeira ilegal, que é esquentada e vendida como legal, se ela compete, assim, quem quer fazer tudo bonitinho e fazer manejo florestal sustentável de verdade, fazer certificação madeireira, não consegue competir com a madeira ilegal. E enquanto a gente não virar esse jogo no Brasil, fica difícil. Ninguém compete com quem não cumpre nada. Então, esse é um outro ponto super importante. As incertezas em relação ao preço dos mercados consumidores de madeira, falta de transparência, o que inviabiliza planos de investimento, ou seja, tem recurso externo, tem fundos de investimento externos investindo nisso, mas ainda muito timidamente. E aí, dá para esse negócio crescer e ser business de verdade, dando rentabilidade acima das rentabilidades normais em mercado de outros tipos de investimento? Dá ou não dá? Aparentemente dá. Mas vai virar, de novo, projetinhos pontuais ou dá para fazer isso numa escala grande? Aqui também está um pouco pequeno. Resultados econômicos de modelos de restauração variam de 11,55 a menos 7,1, que trazem certeza para produtor e investidor, pensando no investimento só com nativas, no investimento em nativas e exóticas. Depois disso vai ficar aqui, eu não vou detalhar, eu já estou quase no meu final. E aí, algumas reflexões. Novamente ressaltando que acho que cada vez mais precisa debate sobre isso, senador. A gente está às vésperas da 21ª Conferência das Partes da Convenção do Clima, no final do ano. Deve-se adotar um acordo novo, um protocolo de Paris, possivelmente ligado à mudança climática. E o Brasil tem uma oportunidade enorme com a agenda do Código Florestal de criar talvez a maior agenda de mitigação possível para o Brasil, se chame implementar o nosso passivo de EPP de reserva legal, pensando em sequestro de carbono, e o Gustavo mencionou muito carbono no solo. Então, o carbono que está nessa mesa aqui, está estocado nessa madeira, vai estar lá na floresta estocado e no solo também. Ou seja, o potencial que o Brasil pode ter de redução de emissões utilizando o Código Florestal, a despeito de ser lei. Eu não concordo com o argumento de que porque é lei não vale. Acho que vale sim, e ter um plano de restauração. A presidente anunciou 12 milhões de hectares. O passivo do Código é 25, mas tem toda a questão de compensação. A gente trabalha na agroícone com um mínimo de restauração, um mínimo de 13,5,
que vai depender da questão de como é que vão funcionar a compensação de reserva legal. Que país tem um plano de restaurar 12, 13 milhões de hectares com vegetação nativa? Nenhum país. A China bota 1 milhão de hectares de eucalipto por ano no chão. Eucalipto. A gente vai botar eucalipto também, porque o eucalipto tem que quase dobrar, o eucalipto tem que chegar nos 13, 14 milhões de hectares. A gente tem que ter energia de cavaco de eucalipto e não de termoelétrica, carvão e óleo. É sustentável isso? Oi? Nossa matriz é para 20 milhões, nós temos 6, 7. Exato. Ou seja, o que é melhor para o Brasil, pensando em cenários de longo prazo estratégicos de energia? Tem que ter energia de eucalipto, tem que ter biomassa de cana, tem que ter eólica, tem que ter solar, tem que voltar biocombustíveis de forma verdadeira. Ou seja, é um pensamento estratégico que eu entendo que a COP21 vai ajudar a balizar muita coisa e gerar muita discussão que são necessárias para influenciar políticas públicas relevantes, como é o caso do Planaveg. Então, a restauração florestal é um novo negócio no Brasil ou não? Vai ser algo que vai pegar mais ou menos? Eu não gosto dessa coisa de que lei não pega. A lei tem que ser cumprida, mas vamos fazer esse negócio acontecer? E para fazer esse negócio acontecer, pensando na reserva legal, tem a garantia da viabilidade econômica da reserva legal ao longo do tempo. É fundamental para a sua implementação em larga escala. Se reserva legal não for entendida e trabalhada com enfoque econômico, que o produtor vai ganhar dinheiro com isso, não decola. E não dá para ficar não decolando. A coisa tem que acontecer de verdade. E tem um potencial tremendo de acontecer. Só que, para isso, tem a necessidade de fomento à cadeia de valor da restauração. O Planaveg, outras políticas podem ser criadas. O Código Florestal, curiosamente, o Código Florestal anterior falava que o Estado ia restaurar quando o produtor não o fizesse. Isso não aconteceu? Eu não estou defendendo que o Estado tem que restaurar, mas o Estado tem obrigação de criar políticas públicas que incentivem, que ajudem a restauração. E a restauração não é só do produtor, a restauração é do setor privado como um todo, pensando numa cadeia produtiva. Afinal de contas, essa vegetação está gerando bens públicos, ambientais, que beneficiam o comprador de uma carne, de um produto, do etanol na bomba do carro, a hora que ele está abastecendo o carro dele. O Código Florestal novo fala que vai ser criado um programa nacional de incentivo à regularização e à conservação ambiental, ou seja, ajudar quem precisa se regularizar a se regularizar. E o Planaveg vem com o foco da restauração e ajudar quem já está mantendo aquela vegetação porque ele está prestando um serviço ambiental. Esse programa não foi criado. Com a finalização do CAR, ele vai ser criado. Como é que é? Governo, cadê esse programa? Ele precisa existir. E fundos no exterior. Tenho clareza que com a COP21 e o resultado que vai sair de lá, e o Brasil tem um papel super relevante, o Brasil vai poder buscar fundos, os governos estaduais vão poder buscar recursos no exterior, uma cooperativa vai poder buscar, porque está revegetando uma área que tem um impacto X de carbono, isso é super relevante. Ou seja, a gente tem que pensar, são novos negócios, são externalidades positivas que o negócio chamado uso da terra, agricultura, florestas geram, que precisam ser explorados. Para isso, precisa ter conhecimento técnico, científico, empírico sobre recuperação, sobre restauração de vegetação nativa. Isso precisa ser ampliado entre biomas e fitofisionomias e incluir seus usos econômicos. De novo, não dá para querer colocar qualquer árvore em qualquer lugar que não vai dar certo. As incertezas sobre custos de restauração em campos, veredas e outras formações não florestais são obstáculos a serem vencidos. O Gustavo falou. Você vai lá nos Pampas, o Pampas é uma fitofisionomia diferente. Os campos lá no Paraná, os Campos Gerais, você não vai querer botar uma floresta, uma mata atlântica em cima do Pampa. Não é nem saudável para aquele ecossistema. Ou seja, é preciso também... Como é que eu faço recuperação no Pampa? Como é que eu faço recuperação lá nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, no Paraná? O Gustavo, o projeto Biomas está tratando disso. Ou seja, não é também agora tudo plantar floresta. Não é assim. Tem que ver aonde você está tratando, qual é o bioma, quais são as características daquela região. E para isso precisa de conhecimento técnico.
E sensibilização dos governos, no nível federal, nos estados, nos municípios, do setor privado e da sociedade como um todo, quanto à relevância da restauração, serviços ambientais, geração de renda e desenvolvimento sustentável. A lógica disso, do ponto de vista ambiental, social e econômico, ela é bastante clara, mas ela precisa acontecer. E ter a agenda de restauração como uma das ferramentas para fazer isso acontecer, parece que faz todo sentido. Então, eu termino por aqui e gostaria de agradecer, senador, e colocar a Agroícone à disposição e reforçar que discutir o Planaveg, discutir a implementação do Código Florestal, e produtor, faça o seu cadastro ambiental rural, porque ele vai ser o seu passaporte ao longo da sua cadeia de fornecimentos em relação à sua transparência, que você quer se regularizar e vai buscar fazer isso, porque vai ter um Planaveg te ajudando, vai ter a Embrapa te ajudando, as federações de agricultura, as cooperativas, as ONGs. Isso é uma coisa que precisa ser olhada com vários atores trabalhando em sintonia. O Gustavo mencionou isso também, precisa de parcerias, precisa estreitar relações, precisa ter várias pessoas de mãos dadas para fazer isso acontecer, para levar o Brasil para um novo patamar, para a gente chegar lá em 2035, que é quando se espera que o Código Florestal esteja implementado. A gente tem uma característica totalmente diferente de uso da terra, com uma otimização entre conservação e produção muito melhor do que o que a gente tem hoje. Obrigado.